Olá, sejam muito bem-vindos. A ideia aqui desse canal, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. A ideia é realmente falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional, né, de inteligência emocional, para a gente ter um pouquinho mais de clareza nas nossas decisões, né, e também viver com mais propósito, né, com aquela vida que faz mais sentido, né, para que a gente não se perca no meio do caminho. E, enfim, acho que tem muitas doenças psicossomáticas que são provenientes de a gente, né, a famosa frase, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Na frase aí do país, da Alice do País das Maravilhas, né? Numa jornada tão rápida, né? A gente precisa realmente fazer uma reflexão, né? Um olhar para dentro, né? Entender o que realmente faz sentido para a gente, né? Ter uma conversa aí com Deus também, por que não, né? A gente entender qual que é o nosso papel aqui na Terra, né? O que que a gente pode contribuir. E sempre que der para alinhar isso, né, com ajudar ao próximo, com certeza será um propósito muito mais satisfatório, né? É mais realizador, né? Então, essa fica a minha dica aí para vocês. Eu gostaria de trazer um tema aqui hoje, que é com relação a influenciar pessoas, né, e manipular, né? Qual que é a diferença, né? Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Muitas vezes a gente ouve no mercado de trabalho, conforme a gente vai subindo o cargo, principalmente, né, é cobrado, né, que a gente seja um influenciador, né? Que influencia as pessoas a realmente atingirem, né, os melhores resultados, a entregarem aí com qualidade, né, que sejam produtivos. Então, mas qual que é a diferença, né, de influenciar e manipular? Eu, assim, de maneira bem simplista, só para a gente começar a falar sobre isso, eu gosto de pensar da seguinte forma: influenciar e manipular. O influenciar é quando a gente tem um ganha-ganha, né? O que que seria esse ganha-ganha? Tanto nós, né, quanto a pessoa, ela vai estar ganhando em efetuar aquela ação, né? Ou simplesmente somente a pessoa. O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você influencia alguém, de repente falando sobre alguma característica que você já foi mãe, de repente, ou foi pai, e a pessoa tá com um filho pequeno agora e você já passou por isso. E aí você influenciar seria dizer algum remédio que a pessoa possa dar à criança para que ela não fique tão doente, né? Quem tem filhos aí sabe que a fase até 2 anos é uma fase crítica, né? Tá sempre ficando doentinho, enfim, a gente tem que estar mais próximo, depois a imunidade vai se fortalecendo. Mas então seria influenciar, falar, olha, eu utilizei esses medicamentos, essas vitaminas, né? Fui orientado pela pediatra a fazer, né, essas seguintes etapas, né? Fazer uma lavagem nasal, de repente. Então você estaria influenciando alguém sem ganho próprio, né? É uma influência de que você está trazendo, é claro, a pessoa não é obrigada a seguir as orientações, ela vai, né, ver o que que é melhor para ela, no caso dela, mas seria uma influência genuína, né? Outro exemplo aqui que eu poderia trazer, por exemplo, numa equipe de trabalho, né? Você mostrar como que tem que fazer uma entrega de repente, uma instrução de trabalho, como tem que criar uma instrução de trabalho. E aí você vai estar influenciando a pessoa, né? Mostrando como tem que fazer, né? Utilizando isso da sua experiência, né? Enfim, explicando o porquê, né? Que tem que ser bem feito. Então seria um ganha-ganha, né? Ou seja, você vai ter a empresa, né? E você aí, como um gestor ou aspirante a gestora, você vai estar entregando material de qualidade e a pessoa também vai estar aprendendo, né? Então, um ganha-ganha, vai estar aprendendo como se fazer da maneira correta, né? Para que não haja muito retrabalho, né? Para que ela não tenha que ficar refazendo e não gere nenhum mal-estar, né? Tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para esse gestor, gestora, enfim. Seria uma influência, né? Você está influenciando através do ganha-ganha.
O que seria então uma manipulação? Vou trazer um exemplo aqui, né? Que seria uma manipulação. Manipulação é quando só a pessoa que está conversando, trazendo o assunto, só ela está ganhando, né? Então, o que que seria uma manipulação? Você, de repente, fala com um colega de trabalho ou uma colega, é, falando assim: olha, colega, eu ouvi dizer aí que tem gente ganhando mais do que a gente, né? Você não quer falar lá com o gestor, não? Isso daí não está correto, né? O que que você acha de ir lá falar, né? Dar a cara a tapa para a gente mudar esse cenário? Ou seja, a pessoa está tirando dela da reta, né? Está influenciando, nesse caso, manipulando a outra pessoa para que ela vá lá, né? E traga esse assunto, que geralmente é um assunto polêmico, um assunto delicado. Então seria uma manipulação, né? Ou você trazer fofoca, né, para tentar ganhar benefício próprio, né? Ou você fazer, nesse caso, por exemplo, que eu estou trazendo exemplo, você está manipulando a pessoa e além de só você ganhar com isso, ou melhor, é, então nesse caso, além de você estar manipulando, você está possivelmente prejudicando essa pessoa, né? Porque você está fazendo ela ir lá, se expor, talvez vai gerar alguma rusga para essa pessoa. Então, isso é manipulação, né? Você perceba que é uma linha tênue, né? Entre influenciar e manipular, né? A gente tem que pensar bem, né, antes de agir, né? Primeiro, tem que ter uma boa oratória, né? Tem que trazer, exemplificar, enfim, e tomar esse cuidado para ver realmente o que eu estou trazendo é um ganha-ganha, né? Por isso que eu gosto de trazer esse parâmetro de ganha-ganha, né? Onde ambas as pessoas saem ganhando, né? Há benefício para ambas pessoas, né? Ou mais pessoas, no caso, né? Se for várias pessoas, de repente você está conversando com uma equipe, né? Enfim, então tomar esse cuidado, né? Para não ser somente um ganho benefício próprio. Por exemplo, fazer com que as pessoas falem bem de você, né? Pedir, ó, fala lá pro fulano, né? Fala bem de mim, ou seja, qual que é o ganho para a pessoa ela fazer isso, né? Então, só quem vai estar ganhando é você, né? Então, é sim uma manipulação nesse caso, né? Então, tomar esse cuidado, né? Então, não sei se você já tinha pensado sobre isso, né? Eu acho que são alguns pontos importantes que a gente vai amadurecendo, né? E nos questionando, né? A gente precisa realmente nos questionar, né? Qual que é a diferença? É cobrado, mais uma vez, pelo mercado, né? Cada vez mais que sejamos influenciadores, né? Mas essa influência, né, é uma influência positiva, né, ou uma influência aí de manipulação? A empresa quer que você seja um manipulador, então perceba a cultura da companhia, né? Ela quer realmente que você influencie positivamente ou quer um funcionário que manipule as pessoas, né? Para que somente essa empresa ganhe com isso, né? E, enfim, é coisas que a gente precisa observar cada vez mais e tentar enxergar isso, né? De que lado que a gente está, né? Eu acho que é muito importante nós refletirmos, né? Até para termos aí a consciência tranquila, né? Ao final do dia. Às vezes a gente entra em certas situações que a gente acaba não percebendo, né? E de repente, não fazendo essa reflexão, pode ser que seja um pouquinho tarde, né? A gente acabou manipulando muita gente, né, de maneira negativa, sem perceber, né? Às vezes até pelo ambiente que a gente está inserido, né? Parece tão comum, né, o que a gente está fazendo, tá todo mundo fazendo isso, né? A gente acaba fazendo algo parecido ou igual sem perceber, né? E a gente é importante esse questionamento, né? Cada vez mais, enquanto a gente não sabe, né, ou não prestou atenção, ok, né? É um erro, né? Pede desculpas, enfim, né? Assume esse erro, né? Se desculpe com quem precisa. Mas você não estava atento, né? Não percebeu. Agora, a partir do momento que você tem a informação, né? Que você percebe o que está sendo feito e ainda assim continua com isso, aí realmente você está insistindo no erro, né? Então você está assumindo o erro, não é algo porque você não sabia, né? Você está ciente e ainda assim continua insistindo no erro, né? Isso é um problema, né? Bom.
Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu pretendo trazer muito mais conteúdo como esse, para a gente realmente refletir, né, melhorar a nossa qualidade de vida, né, tanto profissional como pessoal, familiar, né, com esse tipo de reflexão, para a gente estar mais atento, né, às nossas ações, onde estamos inseridos, cada vez mais nos questionarmos, né, nossas ações, atitudes, se elas estão congruentes com o que a gente acredita, né? Ou se a gente precisa rever, eu acho que é muito importante a gente sempre efetuar uma revisão, né? Seja ao final do dia, né? Seja uma vez por semana, mas de maneira periódica, para que a gente veja se a gente não está cometendo, né? Enfim, ferindo alguém, né? O sentimento de alguém, ou se as nossas atitudes realmente estão congruentes com o que a gente acredita, né? Se está realmente alinhada com o nosso propósito, tá bom? Muito obrigado por ficar até aqui ao vídeo. Espero vocês em mais vídeos como esse, tá bom? Forte abraço.